Existe uma crença muito difundida no day trading de que boas operações nascem de análises longas, complexas e feitas sob pressão, quase como se o trader precisasse vencer o gráfico pelo cansaço antes de clicar para entrar. Essa ideia parece lógica à primeira vista, mas na prática ela produz exatamente o efeito contrário, pois quanto mais tempo alguém passa tentando decidir em tempo real, maior se torna a confusão interna e menor é a clareza sobre o que realmente está acontecendo. O que separa traders consistentes de traders confusos não é a quantidade de indicadores, nem a profundidade da análise feita no calor do mercado. A diferença real está na clareza do que se procura antes mesmo de o preço começar a se mover. Bons trades não exigem convencimento interno, porque quando eles aparecem, algo simplesmente se encaixa de forma natural. A entrada não surge como uma aposta, mas como um reconhecimento quase imediato de que aquele cenário já foi visto, testado e validado inúmeras vezes. Ao longo deste vídeo, você vai entender por que profissionais decidem rápido sem serem impulsivos. Por que passar muito tempo olhando para o gráfico costuma ser um sintoma de falta de definição e não de cautela? E por que a verdadeira decisão nunca acontece no momento da execução? Você também vai perceber como a clareza elimina o debate interno, reduz o desgaste emocional e transforma a operação em um processo simples, direto e repetível. Mais importante do que aprender um novo setup, este conteúdo vai te mostrar como pensar como alguém que já sabe exatamente o que procura no mercado. Quando isso acontece, a entrada não precisa ser forçada, explicada em excesso ou justificada com esperança. Ela apenas faz sentido, e quando não faz, o não também surge com a mesma rapidez e tranquilidade. Portanto, fique até o final do vídeo para compreender por que a obviedade de um bom trade não está no gráfico em si, mas na mente de quem observa. Esse entendimento muda completamente a forma como você se posiciona diante do mercado e pode ser o ponto de virada entre passar horas em dúvida ou agir com clareza quando realmente importa. Existe uma confusão muito comum entre traders iniciantes e até intermediários, que é associar decisões rápidas à impulsividade. Essa associação é equivocada, porque a impulsividade nasce da ausência de critério, enquanto a decisão rápida nasce da clareza. O trader impulsivo entra porque sente algo, porque teme ficar de fora ou porque reage a um movimento repentino. Já o trader claro entra rápido porque não existe conflito interno, já que os critérios foram definidos antes e o cenário apenas confirmou aquilo que ele já esperava ver. A lentidão diante do gráfico quase nunca é sinal de cuidado excessivo. Na maioria das vezes, ela revela um embate interno entre possibilidades conflitantes, onde nenhuma delas é forte o suficiente para gerar convicção. O trader fica alternando cenários, ajustando linhas, buscando confirmações adicionais e tentando se convencer de que aquela entrada pode funcionar. Esse processo desgasta a percepção e enfraquece a execução, porque quanto mais se pensa, mais distante se fica da decisão objetiva. Quando um setup é realmente claro, ele elimina o debate interno. Não há necessidade de justificar a entrada com argumentos longos ou de buscar validação emocional. O gráfico apresenta exatamente o que foi previamente definido como oportunidade, e isso encerra a discussão. A mente reconhece o padrão, a mão executa e o trade acontece sem esforço psicológico. Não existe ansiedade envolvida, porque não há dúvida sobre o que está sendo feito. O critério profissional se resume a uma lógica simples, mas extremamente rigorosa. Ou o cenário está presente, ou ele não está. Não existe meio termo, não existe adaptação emocional e não existe negociação interna. Quando o trader adota essa postura, a indecisão perde espaço e a execução ganha fluidez. Nesse ponto, fica evidente que, quando o setup é claro, não existe deliberação, apenas reconhecimento e ação alinhada. A maioria dos traders falha não por falta de conhecimento técnico, mas porque tenta tomar decisões justamente no pior momento possível.
Quando o preço está em movimento, a emoção já está ativa e o cérebro deixa de operar de forma racional. Nesse estado, a mente não busca clareza, ela busca alívio. E isso compromete qualquer julgamento que precise ser feito com precisão. Decidir em tempo real significa pensar sob pressão, e pressão altera a percepção. O gráfico deixa de ser apenas informação e passa a ser interpretado como ameaça ou oportunidade urgente. Cada candle parece carregar um significado exagerado, e o trader começa a reagir ao que vê em vez de responder ao que foi previamente definido. Nesse cenário, a leitura não é objetiva, porque está contaminada pela necessidade de não ficar de fora ou de não errar novamente. O medo de perder uma oportunidade, conhecido como FOMO, intensifica ainda mais essa distorção perceptiva. O operador passa a enxergar sinais onde eles não existem e a justificar entradas que normalmente seriam ignoradas em um estado de calma. O preço em movimento cria uma sensação artificial de urgência, como se aquela fosse a última chance do dia, quando, na realidade, o mercado continuará oferecendo oportunidades indefinidamente. Esse ambiente torna a decisão sob risco algo tóxico, porque mistura incerteza real com emoção descontrolada. O trader tenta analisar enquanto já está envolvido emocionalmente, o que gera conflito interno e paralisação ou impulsividade. Por isso, profissionais não pensam durante a execução. Eles apenas reconhecem e agem conforme um plano previamente estabelecido. O momento da execução não é o momento da decisão, porque decidir já deveria ter acontecido antes, em um estado mental estável e livre de pressão. A grande vantagem dos traders profissionais não nasce no momento em que o preço começa a se mover com força. Ela é construída muito antes disso, em um estágio silencioso, onde não existe pressão, urgência ou necessidade de agir. Esse é o espaço da predecisão, o ponto em que o trader pensa com calma, define critérios claros e organiza mentalmente o que fará caso determinados cenários se apresentem. Quando o mercado abre, ele não vai para decidir. Ele vai para executar aquilo que já foi decidido. Pensar antes e executar depois é o que separa clareza de improviso. No calor do mercado, a mente humana não funciona de forma lógica e estratégica. Emoções são ativadas. O medo de errar se mistura com o medo de perder oportunidades. E qualquer tentativa de raciocínio complexo se torna instável. Por isso, o profissional remove o peso da decisão desse momento crítico. Ele constrói estruturas simples do tipo: se isso acontecer, então aquilo será feito, criando um roteiro mental que elimina debates internos quando o preço começa a andar. Esse processo envolve mapear cenários possíveis de forma objetiva. O trader observa o gráfico em momentos de calma, identifica zonas relevantes, entende onde faz sentido agir e, principalmente, onde não faz. Ele aceita que não controla o mercado, mas assume total controle sobre suas respostas. Cada cenário já tem uma ação associada ou uma decisão clara de não operar. Dessa forma, quando o preço se aproxima dessas regiões, não existe surpresa nem confusão. Existe reconhecimento. A clareza verdadeira nasce fora do calor do mercado, porque é ali que o trader consegue pensar sem distorções emocionais. Ele não está tentando prever o futuro, mas sim se preparar para possibilidades. Essa preparação reduz drasticamente o desgaste mental durante o pregão, pois o operador não precisa avaliar tudo do zero a cada candle. Ele apenas confere se o que está acontecendo corresponde ou não ao que foi previamente definido. Quando essa lógica é aplicada de forma consistente, o trade deixa de ser um evento improvisado e passa a ser a consequência natural de um processo bem estruturado. A entrada não acontece porque o trader teve uma ideia naquele momento, mas porque o mercado apresentou exatamente aquilo que já havia sido planejado. Nesse ponto, a execução se torna simples, quase automática, e a dúvida perde espaço. O trade já estava decidido antes de aparecer no gráfico,
E é exatamente por isso que, quando ele surge, não há necessidade de convencimento, justificativas longas ou análise excessiva. Existe apenas clareza suficiente para agir ou para dizer não com a mesma tranquilidade. Existe uma confusão comum no trading entre ser cauteloso e pensar demais. Muitos acreditam que quanto mais tempo passam analisando um gráfico, mais responsáveis estão sendo, quando na verdade esse comportamento costuma revelar apenas uma busca desesperada por uma certeza que o mercado nunca vai oferecer. O excesso de análise nasce do desconforto com a incerteza, não de uma leitura mais profunda da realidade. Quando o operador não tem critérios bem definidos, cada novo candle se transforma em uma ameaça potencial ao que ele acabou de pensar. Um detalhe contradiz o outro. Indicadores entram em conflito e a mente tenta resolver esse caos adicionando mais informação. O problema é que essa tentativa de controlar o cenário apenas aumenta a confusão, porque análise sem direção clara não gera decisão, apenas prolonga a indecisão. Um setup realmente claro não exige uma justificativa longa nem uma narrativa complexa para se sustentar. Ele se apresenta de forma objetiva, respeita critérios previamente definidos e não depende de argumentos mentais para convencer o operador a agir. Quando é necessário racionalizar demais, reinterpretar sinais ou ajustar expectativas para que a entrada pareça boa, o que está faltando não é análise, mas preparo. Pensar demais durante a formação do trade é um sintoma de indefinição interna. É o sinal de que o operador ainda não decidiu o que aceita perder, o que está disposto a executar e quais condições realmente importam. Em vez de trazer segurança, o overthinking cria paralisia, pois cada pensamento adicional abre uma nova possibilidade de erro e enfraquece a confiança na própria leitura. O trader preparado não tenta eliminar a dúvida analisando mais, porque ele entende que a dúvida já indica a ausência de clareza. Ele sabe que, se fosse realmente claro, não haveria espaço para debate interno. Nesse nível de maturidade, pensar demais deixa de ser visto como prudência e passa a ser reconhecido como o que realmente é, um sinal de que o trabalho deveria ter sido feito antes, fora do calor do mercado. À medida que o trader evolui, algo fundamental muda na forma como a mente interage com o gráfico. O processo deixa de ser uma análise pesada, cheia de etapas conscientes e justificativas longas, e passa a se assemelhar a um reconhecimento quase imediato. Isso não acontece por acaso, nem é resultado de talento natural, mas da repetição consistente de um mesmo padrão ao longo do tempo. O cérebro humano é extremamente eficiente em reconhecer estruturas familiares quando exposto a elas de maneira contínua e organizada. Esse funcionamento pode ser comparado ao reconhecimento facial. Quando você encontra alguém conhecido na rua, não analisa cada detalhe do rosto para concluir quem é aquela pessoa. O reconhecimento acontece de forma automática, sem esforço e sem debate interno. No trading profissional, o mesmo princípio se aplica. O operador experiente não precisa analisar cada candle ou indicador isoladamente, porque o conjunto da estrutura já comunica, de forma imediata, se aquele cenário faz parte do seu repertório operacional ou não. Existe uma diferença profunda entre ver e analisar. Analisar exige esforço consciente, tempo e energia mental, além de abrir espaço para dúvidas e interferências emocionais. Ver, no sentido profissional, é perceber o padrão como um todo, com clareza suficiente para saber se ele atende ou não aos critérios definidos previamente. Esse tipo de percepção só se desenvolve quando o trader reduz o universo de setups e se dedica a observar os mesmos contextos repetidas vezes, até que eles se tornem familiares. O pensamento automático, muitas vezes interpretado como intuição, na verdade, é o resultado de um sistema rápido, ativado pela repetição. Ele não ignora regras, nem dispensa disciplina. Pelo contrário, ele só existe porque houve disciplina suficiente para respeitar critérios ao longo de dezenas ou centenas de ocorrências semelhantes. Quando esse sistema entra em ação,
a decisão deixa de ser um esforço e passa a ser uma consequência natural da clareza construída fora do momento da execução. Por isso, o trader profissional não passa o tempo procurando oportunidades como quem busca algo escondido no gráfico. Ele observa com calma, permite que o mercado se revele e reconhece imediatamente quando aquilo que aparece corresponde ao que ele já conhece profundamente. Nesse nível, a entrada não nasce de um excesso de análise, mas de uma familiaridade tão grande com o padrão que a decisão surge sem conflito. O profissional não procura o trade, ele reconhece quando ele aparece. Existe um momento na evolução do trader em que ele percebe que a abundância de setups não amplia a visão, apenas a fragmenta. Quanto mais padrões alguém tenta operar ao mesmo tempo, mais superficial se torna o contato com cada um deles. A mente passa a alternar critérios, ajustar expectativas e reinterpretar sinais, criando um ruído interno que impede qualquer leitura consistente do mercado. O excesso não gera segurança, gera indecisão. Quando o foco se restringe a um ou dois padrões bem definidos, algo diferente acontece. A repetição começa a construir nitidez. O trader passa a reconhecer nuances que antes passavam despercebidas, porque agora existe intimidade real com aquele comportamento de preço. Não se trata de decorar regras, mas de desenvolver uma percepção refinada que nasce da convivência prolongada com o mesmo tipo de estrutura. A clareza surge porque a mente já sabe o que é essencial e o que é irrelevante. A troca constante de estratégia costuma ser interpretada como busca por evolução, mas na maioria dos casos ela funciona como uma forma sutil de sabotagem. Cada mudança reinicia o processo de aprendizado e mantém o operador em um estado permanente de adaptação superficial. O resultado é um ciclo de expectativa renovada, seguido de frustração recorrente, sem tempo suficiente para que a familiaridade profunda se estabeleça. Sem profundidade, não existe confiança operacional. Ao operar poucos setups, o trader reduz drasticamente o esforço cognitivo durante o mercado. A leitura se torna mais direta, porque não há necessidade de comparar múltiplas possibilidades ao mesmo tempo. O gráfico deixa de ser um campo aberto de interpretações e passa a funcionar como um filtro simples, onde ou o padrão está presente com clareza ou simplesmente não está. Esse critério objetivo preserva a energia mental e protege o capital de decisões desnecessárias. A clareza verdadeira não nasce da variedade, mas da repetição consciente. É a familiaridade profunda que permite reconhecer rapidamente o que importa e descartar o resto sem conflito interno. Quem tenta ver tudo ao mesmo tempo acaba preso a interpretações vagas e decisões atrasadas. Quem aceita ver pouco, mas ver bem, desenvolve a capacidade de reconhecer oportunidades reais com precisão e tranquilidade. Quem tenta ver tudo não reconhece nada. Um dos sinais mais claros de maturidade no trading não está na quantidade de operações executadas, mas na quantidade de operações conscientemente rejeitadas. A maioria dos gráficos que se apresentam ao longo do dia simplesmente não oferece um trade válido, embora muitos traders sintam uma pressão constante para participar de qualquer movimento que pareça promissor. Esse impulso de estar sempre dentro do mercado nasce da ansiedade, não da clareza, e costuma custar caro no longo prazo. O trader profissional entende que rejeitar rapidamente um cenário confuso é uma forma de preservar não apenas capital financeiro, mas também energia mental. Cada decisão desnecessária consome foco, desgasta a disciplina e enfraquece a capacidade de reconhecer quando algo realmente faz sentido. Ao dizer não com rapidez, o operador mantém sua mente limpa e disponível para os poucos momentos em que o mercado realmente se alinha com o que ele procura. Trades marginais são especialmente perigosos porque raramente causam grandes perdas imediatas, mas produzem um sangramento contínuo e silencioso. Eles parecem inofensivos,
surgem com justificativas razoáveis e quase sempre são acompanhados de pequenas dúvidas que o trader tenta ignorar. Com o tempo, esse acúmulo de decisões mal definidas corrói a confiança, aumenta o desgaste emocional e transforma a rotina operacional em uma sequência cansativa de tentativas sem convicção real. A disciplina profissional não se constrói adicionando mais setups, mais regras ou mais exceções. Ela se fortalece pela exclusão consciente do que não atende aos critérios essenciais. Dizer não rapidamente é um ato de respeito ao próprio processo e à própria capacidade de execução. É reconhecer que operar menos, quando feito com clareza, é muito mais produtivo do que operar muito tentando compensar a falta de definição. Nesse ponto, o trader começa a perceber que o lucro não nasce da quantidade de cliques, mas da qualidade das decisões. Ele entende que cada trade evitado sem clareza preserva o capital para quando o cenário realmente se apresenta de forma objetiva. O lucro começa, de fato, nos trades que você não faz, porque é neles que a disciplina se consolida e a consistência começa a se formar. Um setup se torna verdadeiramente óbvio não quando ele parece sofisticado ou visualmente impressionante, mas quando ele elimina qualquer necessidade de debate interno. A clareza aparece quase de imediato, porque o cenário apresentado pelo gráfico conversa diretamente com critérios que já estão bem definidos na mente do trader. Não existe esforço para enxergar o padrão, nem tentativa de ajustar a leitura para que ela se encaixe em uma expectativa prévia. O que está ali simplesmente corresponde ao que já foi decidido anteriormente. A clareza visual imediata não significa que o mercado esteja fácil ou previsível, mas que aquele contexto específico respeita exatamente as condições esperadas. Quando isso acontece, o trader não sente a necessidade de torcer para que o preço se comporte de determinada maneira. A esperança deixa de fazer parte da equação, porque a entrada não depende de desejo, mas de confirmação. Se o mercado oferece o cenário esperado, a execução acontece. Se não oferece, a ausência do trade também é clara e confortável. Outro elemento central da obviedade é que a confirmação vem antes da entrada e não depois dela. O trader não entra para ver se o trade vai funcionar, nem busca validações adicionais após já ter assumido o risco. A confirmação faz parte do processo prévio, e quando ela aparece, a decisão já está tomada. Isso reduz drasticamente o conflito interno, porque o ato de clicar não carrega mais a sensação de aposta, mas de continuidade lógica. Um setup óbvio também pode ser explicado de forma simples, sem a necessidade de discursos longos ou justificativas complexas. Isso não quer dizer que ele seja tecnicamente raso, mas que a lógica por trás da entrada é clara o suficiente para ser resumida em poucas frases coerentes. Quando o trader precisa elaborar excessivamente para convencer a si mesmo de que a operação faz sentido, normalmente isso indica que ainda existe dúvida escondida na análise. No fim das contas, obviedade não está relacionada à facilidade técnica, nem à ausência de risco. Ela surge quando não existe hesitação, quando não há necessidade de ajuste emocional e quando o cenário respeita exatamente aquilo que foi definido fora do calor do mercado. Um setup se torna óbvio no momento em que a dúvida desaparece, porque é a ausência de dúvida, e não a complexidade da análise, que define a clareza profissional. Grande parte do trabalho que sustenta operações claras e bem executadas acontece fora do momento da entrada. Esse é um aspecto que muitos ignoram, porque não gera adrenalina nem sensação imediata de produtividade. Ainda assim, é justamente nesse espaço silencioso que o trader profissional constrói sua vantagem. Ele observa o mercado sem a obrigação de agir. Ele permite que o preço se mova sem tentar interferir. Essa postura cria distância emocional e preserva a clareza necessária para reconhecer quando algo realmente importa. A observação sem ação não é passividade. Ela é uma forma ativa de leitura. Nesse período, o trader marca níveis relevantes.
ele identifica zonas onde decisões farão sentido no futuro. Tudo isso é feito em calma, fora do calor do movimento e longe da pressão de precisar estar certo naquele instante. Quando o mercado finalmente se aproxima dessas regiões, não existe surpresa, existe familiaridade. O cenário já foi pensado antes e não precisa ser inventado na hora. A construção do plano acontece exatamente nesse momento silencioso. O trader define o que fará se o preço reagir. Ele também define o que fará se não houver reação. Cada possibilidade é considerada com antecedência, quando a mente está estável e livre de urgência. Isso elimina improviso e reduz drasticamente a interferência emocional durante a execução. Quando chega a hora de agir, a decisão já foi tomada de forma racional e tranquila. A espera ativa é uma das formas mais subestimadas de trabalho no trading. Enquanto muitos associam esforço a cliques e operações constantes, o profissional entende que proteger energia mental é tão importante quanto proteger capital. Ele sabe que a maioria dos movimentos não oferece oportunidade real. Por isso, dizer não rapidamente se torna um hábito natural, sustentado por preparação prévia e não por medo. É nesse ponto que fica claro por que o profissional parece fazer menos e, ainda assim, obtém resultados mais consistentes. Ele trabalha intensamente antes. Durante o mercado, ele apenas executa o que já foi definido. Na maior parte do tempo, ele parece não estar fazendo nada. Na realidade, ele está preservando clareza, aguardando com paciência e deixando que apenas os cenários certos atravessem o seu filtro. O profissional trabalha mais quando parece não estar fazendo nada. Ao chegar até aqui, fica evidente que bons trades não surgem de esforço excessivo, nem de tentativas repetidas de extrair certeza de um ambiente que é naturalmente incerto. Operações consistentes não são forçadas, porque quando existe clareza, não há luta interna. O trader não tenta convencer a si mesmo de que aquela entrada pode funcionar, pois ele já reconhece, com tranquilidade, se o cenário atende ou não aos critérios que foram definidos previamente. A velocidade que tantos admiram nos profissionais não nasce de pressa, nem de coragem irracional. Ela é consequência direta da preparação silenciosa feita fora do horário de execução. Quando o mercado abre, a maior parte das decisões importantes já foi tomada. O que resta é apenas confirmar se o contexto atual se encaixa no plano ou se deve ser descartado sem conflito. Nesse ponto, decidir rápido não é um talento especial, mas o efeito natural de um processo bem construído. A clareza elimina o desgaste mental, porque remove o debate interno que paralisa a maioria dos operadores. Sem conflito, não existe ansiedade para entrar, nem frustração por ficar de fora. A execução se torna simples porque o trader passa a confiar no que vê e não no que gostaria que acontecesse. Ele entende que dizer não faz parte do trabalho e que preservar capital e foco é tão importante quanto aproveitar boas oportunidades. Por isso, traders profissionais não encontram entradas vencedoras porque pensam mais ou porque analisam melhor cada movimento em tempo real. Eles encontram porque sabem exatamente o que estão procurando e, principalmente, reconhecem com facilidade quando aquilo não está presente. Quando a leitura é clara, a decisão não precisa ser empurrada, acelerada ou justificada. Ela acontece sozinha, como consequência direta de uma mente preparada para enxergar o mercado sem ruído. O uso de áudios para reprogramar a sua mente e mudar sua mentalidade é fundamental. Ao ouvir repetidamente esse conhecimento, sua mente absorve e internaliza por meio da repetição, moldando seus pensamentos e comportamento nos de um trader vencedor. Se você aprendeu algo, deixe um gostei e se inscreva. Comente abaixo sobre suas dificuldades mentais no trading. E se quiser um áudio personalizado para a fase em que você se encontra, acesse o link na descrição. Com o entendimento certo do mercado, você transformará seus resultados e, finalmente, você sentirá que está tendo progresso. Vejo você no próximo vídeo.